deveria ser um pouco maior. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão, quem já viu um grão de mostarda? Levanta o braço, por favor. O grão de mostarda é do tamanho de um caroço de abacate, gente? É menor, lembra um alfinete de costureira, a cabecinha, não é isso? O que Jesus quis dizer? Se você tiver uma fé insignificante, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Jesus não pediu fé do tamanho de uma melancia. É do tamanho de um grão minúsculo, insignificante de mostarda. E quantas das vezes vocês devem se lembrar que a gente se desespera e daqui a pouco vem o socorro. Numa ocasião, há muitos anos, eu estava tão duro, mas tão duro, morava sozinho, com alguns amigos, não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel, nem para pagar a passagem do ônibus. E estava duro, e naquele dia era um dia que não tinha trabalho, não tinha expediente. E eu fui num abrigo de senhoras em Nova Iguaçu, num bairro próximo a Mesquita, na Baixada Fluminense. Porque havia lá uma reunião espírita, depois davam passes nas vovós, nos vovôs, eu falei, vou me distrair, vou para lá, porque nem fui porque estava cheio de caridade no coração, não. Vou esquecer os problemas. Aquelas vovós e aqueles vovôs têm tantas histórias tristes que eles vão me contar alguma que eu me senti até confortado. E fui para lá. E aí cheguei lá, tentando passar anonimamente, me chamaram para a mesa para participar da reunião. Terminou a reunião, até disse algumas palavras, aí veio a hora do passe e começaram a cantar para a mentora da casa, chamada Irmã Catarina, deve ser parente da Irmã Rosa, né? Cantar. E aí, eu com a minha tosca mediunidade, de olhos fechados, tive a sensação, é um espírito de uma freira, dela entrando e tocando na cabeça de cada velhinha, de cada velhinho, e aí se aproximou da mesa e tocou também na minha cabeça e disse, meu filho, tenha fé, tenha confiança, ainda hoje você vai ter uma resposta para o problema que te aflige. Terminou a prece, eu falei, será que foi autossugestão? Será que foi animismo? Essa pergunta que nenhum de nós faz, porque a gente tem convicção que são os espíritos, não é mesmo? Pois é. Aí fui para casa, nisso chega um amigo, com uma sacola grande, César, eu estou com um outro trabalho agora. Eu falei, que trabalho? Estou vendendo bolsa da marca tal. Eu falei, isso é falsificado? Não, que não, é bolsa. E olha, César, a gente ganha 30%. Me lembrou a Natura, que dá 30%. 30%. Você não quer vender bolsa? Eu falei, rapaz, a única vez que eu tentei vender cama, mesa e banho para ajudar um amigo, a gente ficava com pena da pessoa, dava o lençol, dava o travesseiro, e quando ia cobrar, a pessoa dizia que não tinha dinheiro, estava faltando, a gente daí numa barraca, fazia uma cestinha básica e dava. Eu não sou bom vendedor, não. Não, César, mas fica com essas bolsas. Me deixou a sacola dele, o monstruário. Aí eu me lembrei de uma amiga, e fui à casa da amiga, e estava lá uma mulherada na casa dela. Eu nem sabia ainda, não tinha atinado que mulher gostava tanto de bolsa. Bolsa, sapato, cinto, né? E salão de beleza. E a mulherada comprou todas as bolsas. Compraram tudo. Eu fiquei com os 30%. Primeira coisa que fiz foi passar no mercado, comprar arroz, feijão, e fui fazer comida para mim e para os rapazes que moravam comigo. E foi muito bom. E aí, depois que eu estava com a barriga cheia, me lembrei da Irmã Catarina. Não é que existe espírito mesmo, gente? Bom, e aí, para a gente fechar, duas coisinhas. Irmão Leão, o verdadeiro santo é o que renuncia a todos os prazeres do mundo, mas também a todas as alegrias do céu. Ou seja, é bom estar no mundo. Emmanuel diz, se não me falha a memória, em Pão Nosso, que o desejo de morrer para ser feliz denota enfermidade da alma. Vamos viver no mundo, como o mundo, sem a ele pertencer.
Vamos agradecer todos os dias, isso daqui eu vou tirar, agradecer todos os dias as possibilidades de crescimento que a vida nos traz, né? Aproveitando, mas vivendo com desapego, porque Francisco é, acima de tudo, considerado o santo do desapego, o santo da despreocupação. E isso foi uma paciente, para encerrar, que me disse assim uma vez: César, paciente no consultório, eu gostaria tanto de ser mais desapegada, você pode me ajudar? Eu falei: mas logo eu que sou tão apegado, tão cheio de apego, de vício aí, com tanta coisa. E aí me ocorreu de pedir inspiração. Não acredito que tenha sido irmã Catarina, não, porque ela só ajuda quando a gente está com fome, tá com... E veio a inspiração. E eu chamei isso de Decálogo do Desapego, que inclusive está na obra Francisco Sol de Assis. Primeiro, perceba que tudo é passageiro, tudo sem exceção. Até a nossa maneira de amar. Às vezes ela reclama: você não me ama como me amava há 10 anos atrás. Porque você também não ama como amava há 10 anos. Tudo mudou. A gente não pensa hoje como pensava há 5 meses atrás. Cada obra nova que a gente lê, cada experiência que a gente vive, tudo isso vai renovando a nossa paisagem mental, vai agregando experiências em termos de crescimento. A única coisa permanente é a própria impermanência. Tudo muda. Os cabelos vão caindo, né? Um certo aumento da circunferência abdominal vai acontecendo, uma junção de tecido adiposo, né? Vai mudando, os cabelos vão embranquecendo, e aí tem que ir para o salão, tem que pintar, fazer escova progressiva, não é assim? É a nossa tentativa de envelhecer com dignidade, mas tudo é passageiro. Os filhos crescem, aí vem a síndrome do ninho vazio. O que eu faço na minha vida? Se eu me resumir apenas a criar filhos, vou estar, né, num dilema. Vou precisar reencontrar novos sentidos para a minha vida. Viva intensamente o hoje, sem ansiedade exagerada quanto ao futuro e sem lembranças amargas do passado. Alguma ansiedade a gente tem que ter, é impossível viver sem ela. Mas tem gente que arrasta seu passado como uma bola de ferro, ou arrasta questões mal resolvidas de uma relação para outra. Aí quer que ele seja o príncipe encantado que o anterior não foi, ou que ela seja a princesa ou a Amélia que a anterior. Fica difícil. Deixa eu resolver o que está mal resolvido, para entender que o outro é uma individualidade. E eu não posso cobrar nem esperar dele ou dela o que a relação anterior deixou de me dar. Ou vivo preso no futuro, né? Extremamente preocupado. Às vezes eu pergunto para pessoas muito preocupadas e que desenham tragédias: a cada 10 preocupações que você já teve, quantas efetivamente já aconteceram? Aí a pessoa pensa, nenhuma. Então vale a pena, se o teu histórico não é um histórico de concretização das profecias, dos teus vaticínios, das tragédias, vale a pena se preocupar tanto? Alguma preocupação a gente tem que ter. Tente não criar grandes expectativas. Quem trabalha quer receber, quem ama deseja ser amado. Quem veio hoje aqui veio esperando que minimamente esse encontro, essa palestra fosse agradável, fosse edificante. Não é isso? Mas as grandes expectativas geram grandes frustrações. Filtre com equilíbrio as críticas e os elogios, não permitindo que fala alguma determine o seu jeito de ser. Vamos analisar quem fala, como fala, quando fala, qual a intenção ao falar, para que a gente não se sinta nem acima do bem e do mal, por cima da carne seca, o rei da cocada preta, mas também não nos sintamos um zero à esquerda. Liberte-se de tudo que não tem utilidade, que se encontra guardado, trancado, parado em sua casa e em sua vida.
Às vezes a gente tem uma biblioteca vasta. E, no entanto, tem livros ali que a gente nem pensa mais em ler. E não temos. Vamos deixar o livro circular, para não ficar igual água parada. Valorize cada relacionamento, mas não queira reter ou controlar ninguém. Não somos donos de ninguém. Ninguém é nosso dono, embora a gente queira ou se permita ser possuído pelos outros. Não somos donos nem do nosso próprio corpo. E às vezes a gente quer isso. Fulano me deixou, vou me matar, para ele se sentir culpado. Não se mate. Mate ele de raiva, encontre uma outra pessoa. Porque você vai se matar, vai se encrencar todo na vida espiritual. Suicídio é uma falsa solução. Segundo, o outro daqui a pouco já se esqueceu que você se matou por causa dele. Já está beijando outra, já está saindo com outra. Então não vale a pena. Mate de raiva. Mostre como você está bem, como você está feliz. Né? E dê prosseguimento à sua vida. Mantenha contato com quem nada possua ou quase tudo tenha perdido. A dor do outro nos conforta. Aquiete-se e faça silêncio interior, a fim de ouvir seu coração, sua intuição, sua alma. Ao lado dos cursos de oratória, deveriam existir cursos de escutatória. Diz Rubem Alves, já desencarnado, grande escritor. Muita gente quer falar, pouca gente quer ouvir. Nietzsche, o filósofo existencialista, dizia: odeio quem me rouba a solidão e não me faz companhia. Porque às vezes a pessoa quer companhia, mas ela não quer ser companhia. Cultive a fé, independente do rótulo religioso que tenha ou não abraçado. Não é a religião, é a religiosidade. Encontre prazer nas coisas simples da vida. Porque são esses prazeres que dignificam a nossa existência, que dão sentido a ela. E, meus irmãos, num momento também difícil, está virando palestra autobiográfica, né? Catarse. Mas vai acabar agora. Muito difícil, uma voz me disse assim, não a mesma voz que disse: Francesco, reconstrói a minha igreja. Uma voz menor me disse assim: meu filho, escreva algo que eu vou lhe ditar para você nunca mais se esquecer. E eu, tá bom. Peguei a caneta e comecei a escrever. Porque era um momento muito delicado da minha vida, como qualquer um de nós aqui já viveu ou possa estar vivendo. E eu compartilho com vocês o que a voz me disse. Foi algo mais ou menos assim: acredito em você. Acredito em você, no que sabe e pode fazer, na sinceridade das tuas intenções, na legitimidade do teu suor, no seu sorriso amigo e fiel, na ternura do seu olhar. Acredito em você, ainda quando se contradiz, quando se sente cansado, chateado, amargurado, porque respeito teus instantes de medo, dúvida e dor, quando me revela um pouco do que você ainda é. Acredito em você, no seu entusiasmo vibrante, na sua capacidade de refletir e seguir, quando tudo te convida a desistir. Creio em cada gesto seu e torço por sua vitória na batalha silenciosa que travas consigo. Acredito em você, imperfeito, falível, instável, por isso mesmo belo, humano, sensível. Acredito em você como acredito em Deus e na vida, por tudo que você é, embora quase nada, ou muito pouco acredite ser. Acredito em você, acredito em vocês. Muito obrigado. Obrigado pela paciência. O nosso muito obrigado, nosso irmão César, que nos inspirou nessa manhã, fez valer cada minuto
fez a gente levantar mais cedo hoje. Né? Ele vai ficar um pouquinho ainda aqui com a gente, autografando o livro, está sendo vendido lá fora. E vamos orar. Aliás, lembrar que ele falou também a roda Francisco. Falou de verdades importantes para a gente, mas com muita alegria. É isso que a gente precisa ter. Alegria. Lembrar do nosso mestre descrucificado com muita alegria. Que possa nos inspirar. É isso que Francisco possa trazer em nossas vidas. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, como somos gratos por tanto amor recebido nesta casa, nesta manhã. Que a inspiração desse enviado por ti, Francisco, sirva verdadeiramente de inspiração em nossas vidas. O retorno a teu Evangelho de verdade, de caminho e verdade, mas sobretudo de vida, de uma vida alegre, inspirada em ti, querido amigo. Que possamos sair daqui, termos em mente que temos em ti este amigo que possamos contar sempre e sempre. Que a nossa alegria no nosso convívio, no nosso dia a dia, seja com todos, nesta casa, nossa família, no trabalho e onde nós estivermos, possa ser sempre de alegria e sobretudo de inspiração dada pelo teu Evangelho, que inspirou tanto Francisco nas suas orações, nos seus desejos, na sua convivência com todos os irmãos. Que possamos aprender um pouquinho com ele, possamos compreender mais do que sermos compreendidos, que possamos perdoar mais do que sermos perdoados e, sobretudo, procuremos mais amar do que sermos amados. Fique conosco, querido amigo, nos inspirando sempre, sempre. Que assim seja. Se inspirar, mas o trabalho maior é nosso, né? Passar essa daqui. Então, Francisco, gente, é um espírito superior, como está lá na questão 111 do Livro dos Espíritos. E na questão 111 está escrito, lê pra gente, por favor. Espíritos superiores reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. A linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então aqui se enquadra perfeitamente o perfil de Francisco de Assis. Um espírito superior. Tá? E é curioso, porque se mesmo Francisco, que não achava importante os livros, porque para ele, naquela época, naquele contexto, muita intelectualização nos distanciaria da simplicidade do Evangelho, é o mesmo que retorna como um integrante da falange do Consolador Prometido e assina os prolegômenos do Livro dos Espíritos. Uma doutrina que nos estimula a ler, a dilatar a nossa compreensão, a ampliar os nossos conhecimentos. Então, como em contextos diferentes, nossas missões ganham tintas, cores diferentes. Se por um lado a gente pega numa das encarnações de Joana de Ângeles, Juana Inês de la Cruz, na chamada Nova Espanha, no México, uma monja que tinha uma biblioteca, alguns dizem de 5.000, outros de 8.000 volumes, teatróloga, escritora, musicista, um espírito altamente intelectualizado. E pegamos, por exemplo, a reencarnação de Joana Angélica de Jesus, na Bahia, não há nenhum destaque intelectual. No máximo, redigia atas
dentro do convento da Lapa, em Salvador. Por quê? Porque nesta última encarnação, em Salvador, o papel dela foi ajudar na redenção das mulheres. Mulheres que eram postas nos conventos e eram consideradas pelos seus irmãos, pelos seus parentes, como loucas, embora não fossem. Por quê? Porque os parentes queriam ter acesso à herança deixada pelos pais. E aquela mulher podia estar atrapalhando, aquela irmã, aquela prima, enfim, aquela sobrinha. Muitas porque haviam engravidado. Outras porque efetivamente estavam perturbadas por amores desfeitos, amores não correspondidos. E algumas entravam para os conventos porque tinham não a vocação, tinham a visão de que aquilo seria uma profissão. Está dando alguma interferência. Acho que aumentou demais. Melhorou. Então muitas entravam para os conventos porque viam na vida de freira, e os que entravam para os mosteiros viam na vida de padre uma profissão com a qual poderiam se bancar, e não porque tinham vocação. Então o sacerdócio organizado era também uma profissão, gente. Tá? Bem, no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar toda uma fundamentação para isso, né? Uma vida contemplativa pode ser uma vida egoísta. Eu posso perfeitamente ter uma vida social, uma vida de relação, e ter meus instantes de contemplação. O celibato, quando é feito em benefício da humanidade, é uma virtude. Quando é feito apenas porque eu tenho questões sexuais reprimidas, mal resolvidas na minha cabeça, eu tenho que procurar terapia, eu tenho que procurar me tratar. E não achar que eu estou me elevando por não ter uma vida sexualmente ativa. As mortificações ascéticas, Francisco não as praticava. Clara, sim. Essa coisa de usar um anel dentado para que o monge não tenha a ereção e sufoque a ereção, usar espinhos, aparelhos objetos de autoflagício, isso em momento algum o Espiritismo e nem Jesus Cristo no Evangelho sanciona. Isso é uma criação do clero, da religião institucionalizada, por entender que o sexo era alguma coisa que nos prendia a este mundo. E há quem diga, gente, eu respeito, porém não concordo, e do próprio meio espírita, que Jesus foi concebido por uma fecundação do Espírito Santo. Para mim, César, e fiquem muito à vontade de discordar, em que Jesus seria menor tendo nascido do ato sexual de Maria com José. Para mim, ele só se engrandece, porque se submeteu às mesmas condições que qualquer um de nós, para nos mostrar como podemos evoluir, como podemos crescer, estando encarnados. Mas não acho que seja uma questão relevante. O fundamental é o que ele ensinou e o que ele viveu, e não como ele nasceu. E Francisco vai recordar Jesus criando o primeiro presépio na cidade de Grétio, na Itália, e um presépio vivo, não com o objetivo de cultuar, estabelecer uma cristolatria, mas de nos fazer recordar a simplicidade do nascimento de Jesus e a vida simples que o Mestre teve entre nós. O voto de silêncio, a palavra é uma conquista do processo evolutivo. Nas cavernas a gente dormia, o processo de comunicação era mais rudimentar, mas existem ordens que fazem voto de silêncio. Não foi o caso das 3 ordens criadas por Francisco. E há uma pequena história em que Francisco estava conversando com Frei Leão, que era o seu principal confessor, e Frei Leão diz assim: Francisco, pai Francisco, eu conheço um homem que maltrata muito o animal dele, o cão que ele tem. Mas ele bate nesse cão, ele deixa de dar comida para esse cão, o cão passa privações junto dele. É mesmo? Traga esse homem aqui para que eu converse com ele e peça para trazer também um animal. Vamos cuidar desse animal que deve estar muito castigado. Não, pai Francisco, esse homem é o senhor. Eu? Sim. Mas como? O senhor trata o seu corpo, esse animal, dessa maneira. Não come, não repousa,
e repousava pouco, dormia pouco. E algumas vezes ele vai dizer para Clara: não maltrate tanto o seu corpo, não faça esses jejuns extremos. Isso não é necessário para agradar a Deus. Mas Clara era uma individualidade. E também, como era muito católica, recebeu a influência do seu tempo. Não há como o Espírito ser totalmente, a não ser Cristo, totalmente avesso, totalmente incólume à influência do meio. Não tem como. Nós somos influenciados pelo meio também. Né? O itinerário de Francisco é esse: o caminho da riqueza. Nasce num berço rico, pai comerciante, busca depois o caminho da nobreza feudal, tenta ser cavaleiro, e quando está indo para servir nas hostes de um duque, uma voz, a mesma voz lhe diz assim: você vai servir ao servo. Não seria melhor servir ao rei? E ele então, isso depois de ele ter sido aprisionado por 1 ano, porque havia um litígio entre Assis e Perúdia, uma cidade vizinha. E ele é aprisionado, vai para o cárcere, e nesse cárcere ele canta, ele ainda era um jovenzinho, canta, alegra todos os prisioneiros, e é bem possível que nesse cárcere comece a ser gestado o Francisco de Assis, porque até então tínhamos tão só o Francisco Bernardone. Chega a ficar numa abadia de frades beneditinos por 3 dias, mas reconhece que aquilo não era vida para ele queria a liberdade. Dormir na relva, olhando o céu, ouvindo os pássaros cantar, tomando banho nos rios. E ele então escolhe o caminho da loucura, loucura para o seu tempo, mas extremamente saudável, lúcido no cumprimento da sua magnífica missão. Isso nós já falamos. Vestia uma túnica toda costurada e suja, com aparência insignificante, pois era pequeno e feio, falando sempre com grande entusiasmo, mas sem consideração às regras da gramática e da retórica. Ele contava histórias para pregar o Evangelho. Há uma expressão latina, italiana, ele usava exemplas. E os exemplas eram pequeninas histórias que ele tecia, assim como Jesus teceu as formosas e profundas parábolas. Então ele saía contando histórias. E as pessoas então paravam para ouvir aquele homem franzino, de pés descalços, muitas das vezes, aquela roupa suja, cabelo desgrenhado. Uma vez, um frade muito próximo a ele, o Frei Maceu, perguntou: Pai Francisco, mas por que o senhor? O senhor não é bonito, o senhor não é inteligente, o senhor não fala bem, por que Deus escolheu o senhor? E Francisco ficou meio impactado, mas veio logo a inspiração e ele respondeu: é porque Deus se serve de criaturas vis, indignas, pobres, limitadas, para mostrar a sua grandeza, meu filho. Então, encontrou uma boa resposta. Há algumas fontes que dizem que, mesmo amando os animais, numa determinada noite, um frade estava morrendo de fome e começou a gritar: eu não aguento mais esse jejum. A gente já tem dificuldade para dormir, né? Com fome, vai lá, belisca alguma coisa. Imagine um jejum de alguns dias. E começou a gritar. E Francisco então resolve mandar matar uma galinha, das galinhas que estavam, mata a galinha, ele próprio resolve preparar a galinha e depois come a galinha com o frade, né? Mostrando que a gente tem que comungar as coisas boas da vida também. Uma vez perguntaram para um chefe francês, no programa do Roberto Dávila, ele perguntou para o chefe francês qual era o melhor prato. E o chefe falou da culinária italiana, da culinária francesa, o chefe francês falou da culinária dos países latinos, mas arrematou dizendo: o melhor prato é aquele que a gente come com a pessoa que a gente gosta. Esse é o melhor prato. Pode ser até uma gororoba, mas se você gosta daquela pessoa, uma coisa desce meio arranhando, meio esquisito. Até um cafezinho, gente, é delicioso. Se a gente está batendo um papo, vocês sabem disso, né? Com uma pessoa que a gente gosta, tem uma outra significação, né?
propõe uma vida íntima com a natureza, numa época em que não seria possível falar em efeito estufa ou aquecimento global. Os livros não eram essenciais. Francisco exalta fraternalmente a mulher à semelhança do que fez Jesus, resgatando sua importância e cidadania. Essa será a sua relação, mas não era muito íntimo com as mulheres, não. Provavelmente queria também ensinar alguma coisa aos seus companheiros. Não que a mulher fosse inferior, nada disso, mas tenha cuidado, porque vocês estão fazendo voto de castidade. Né? E muitos não resistiam e saíam da ordem dos frades menores e iam para essa ordem secular, se casar, enfim. Presépio já falamos. A oração da paz, essa chamada oração de São Francisco, Senhor, fazei de mim um instrumento. Na verdade, há divergências. Há quem afirme, Leonardo Boff, o teólogo, afirma no seu livro sobre a oração de São Francisco, que não foi criada por Francisco. Isso, inclusive, foi publicado num jornal do Vaticano, o Observatório do Vaticano. Havia uma imagem de Francisco que circulava, tinha sido impressa por um fiel. E circulava, com alguns dizeres. E existia também esta oração. Então, alguém, num determinado momento, juntou, de um lado, pôs a figura de Francisco, e no verso, a chamada oração da paz, que começou, então, a ser passada, em termos históricos, como sendo a oração de São Francisco de Assis. Mas o nome original dela é Oração da Paz. E essa oração é recitada por budistas, por pessoas de diferentes culturas do mundo, porque é uma oração de caráter universal. Ela é muito ampla, muito profunda. E quem não gosta da chamada oração de Francisco de Assis? Tá? Isso nós falamos, isso também. Aqui apenas, gente, só para estabelecer um contraste. As primeiras moradas dos franciscanos se deram em Rio Torto, Riacho Torto, bem pertinho de Assis. Né? E são uma réplica. Eram casas paupérrimas. E aqui nós temos, né, um outro caminho buscado pelo catolicismo, que é essa construção bonita do ponto de vista arquitetônico, mas muito distante daquilo que Jesus ensinou, já que ele não tinha uma pedra onde repousar a sua cabeça. E Francisco também. Eram casinhas construídas com pedras, com árvores, com troncos. Né? Então são opostos, apenas para a gente fazer uma breve reflexão. Estamos caminhando para o fim, tá? Desejava mostrar que mesmo não se vivendo uma vida monástica, é possível se viver apostolicamente. E aqui nós temos uma visão da catedral que Frei Elias mandou erigir em homenagem a Francisco, o mesmo que criou a necessidade dos cursos de teologia para formar um franciscano. E é óbvio que essa basílica, por mais bela que seja, e quem já foi assim sabe, no subterrâneo estão lá os despojos de Francisco, né, e de outros seguidores dele, é uma basílica antifranciscana. Como pode um sujeito que pregou a pobreza, o desapego, ter um monumento desse em sua homenagem? É uma contradição. Né? Esses encontros, como nós falamos dos franciscanos, Emmanuel afirma em A Caminho da Luz que eles chegaram a formar 200.000 franciscanos, bem perto do tempo em que viveu Francisco. Contagiou de tal maneira que se espalhou por diferentes países. Então eles se encontravam para se confraternizar, celebrar, comer, beber e fazer festa. Não era só para ajudar enfermo, pobre, necessitado. Faziam festas, os danados, gente. Né? A gente também pode fazer as nossas, com moderação. Parece propaganda de bebida, né? Beba, mas com moderação. Tomarem decisões em conjunto. Categorias de Francisco. Irmão, que via em todo mundo irmão.
Irmão lobo, a famosa história do lobo de Gúbio, chamam Francisco para poder dar um fim naquele animal que atacava a criação, atacava as pessoas. E Francisco então vai para Gúbio e entra em direção à floresta onde vivia o lobo e chega perto dele, né? E o lobo rosnando, né? Com os dentes feroz. Irmão lobo, por que atacas os nossos irmãos da cidade de Gúbio? O que te falta, irmão lobo? E se abaixa. E o lobo então, né, meio cabreiro, vai se aproximando, e Francisco acaricia sua cabeça, serpele, e o lobo se encosta nas pernas dele, brinca com ele, vira o irmão lobo. E Francisco então resolve chamar o irmão lobo para acompanhá-lo. E as pessoas entram em polvorosa. Caramba, mas a gente queria que ele desse um destino para esse animal, ele está trazendo. Meus irmãos, o irmão lobo, o nosso irmão lobo, só ataca porque tem fome. Vamos alimentá-lo. Vamos dar o que ele precisa. E foi dito e feito. A partir daí o lobo virou um animal dócil. Circulava pelas ruas de Gúbio sem atacar mais ninguém, porque todos ofereciam comida. Francisco mostra com essa história que todos nós temos uma bondade latente, desde que a gente consiga acessá-la no outro. As piores criaturas carregam alguma lembrança boa de alguém, por mais desequilibradas que sejam, em algum momento receberam um afeto, uma ternura, pode ter sido mínimo, por isso se embruteceram tanto. Mas mostra que há uma bondade latente em todas as criaturas, que precisa ser desenvolvida, precisa ser aflorada. Além de irmão, ele se dizia irmão menor. Servo, porque queria servir a todos, e cortês. Era curioso, porque eram homens sujos, barbudos, mal vestidos, e no entanto eram educados, eram delicados. Um frei, certa feita, disse para Francisco: Francisco, apareceram aqui alguns ladrões, queriam roubar a nossa comida. Ah, o que você fez, meu irmão? Botei eles para comer. Peguei um pedaço de pau e ainda dei umas pauladas. Mas você fez isso? Fiz. Mas não está certo isso. E onde que eles moram? Onde que eles ficam? Ficam lá na floresta. Pois então amanhã você vai fazer o seguinte: pega o melhor pão que a gente tiver, pega umas azeitonas que eu acabei de trazer, eu acho que ganhamos uma garrafa de vinho também, veja uma toalha branca, você vai entrar na floresta e vai dizer assim: irmãos ladrões, venham comer, meus irmãos, me desculpe por eu ter batido em vocês. Vai forrar a toalha no chão e vai aguardar sentado. E enquanto eles não aparecerem, você não vai parar de chamar: irmão ladrão, irmãos ladrões, venham comer, venham. E não é que os ladrões vieram comer? Meio assustados, meio vão apanhar de novo, sentaram, comeram. Pai Francisco os convida a irem para a nossa comunidade. E eles foram. E muitos se tornaram franciscanos. Aí Leonardo Boff, que foi um franciscano, né? Mas tem a alma de franciscano, diz: é por isso que ainda hoje, entre os franciscanos, nós temos muitos ladrões. Então eram corteses, livres porque eram pobres, não tinham posse de absolutamente nada, por isso se sentiam livres, né? E de fato, o livro Voltei, Irmão Jacó, ele tenta se desprender da própria casa. Recorda, Alberto? E não consegue, porque os objetos pessoais dele estão imantados da energia dele, energia de posse. Então ele não consegue se distanciar da própria casa. Eles exercem uma imantação, uma atração. Então tenhamos cuidado com aquilo que a gente tem. Podemos ter, só não devemos nos aprisionar ao que temos. Alegria e ser misericordioso e compassivo. Essa espiritualidade franciscana, ela é caracterizada desta maneira aqui, né? Eu botei ali frase de Emmanuel, a frase que Emmanuel põe no livro Nosso Lar, prefaciando: a humanidade precisa muito do espiritismo, muito do espiritualismo,
intelectualismo, mas muito mais de espiritualidade. Espiritualidade é sensibilidade. De que adianta eu conhecer a codificação de cabo a rabo? É excelente. Mas se isso não desceu do cérebro para o coração, o apóstolo Paulo, em Epístola aos Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, então é o amor que vai dignificar e dar bom encaminhamento ao que ilustra o nosso cérebro. Caminho da simplicidade.